De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como o volume específico, inverso da densidade, da água varia em função da temperatura, com uma aproximação na região entre 0 graus Celsius e 10 graus Celsius, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água, então ele faz aqui afirmações numéricas e nós avaliaremos com a ajuda desse gráfico. No eixo vertical, esse gráfico indica o volume específico, que, como indicado no enunciado, é o inverso da densidade. Como densidade é massa sobre volume, o volume específico será volume sobre massa, como nós podemos constatar aqui a partir de sua unidade, né? Centímetro cúbico dividido por grama. Então, volume específico é volume sobre massa, porque centímetro cúbico é unidade de volume e grama é unidade de massa. No eixo horizontal, temos a temperatura em graus Celsius. Aqui, nesse gráfico menor, nós temos uma ampliação dessa pequena região aqui do gráfico maior. Note que esta distância de 0 a 20 e aqui vai de 0 a 10. Né? Quer dizer, apesar de ser maior, olhando aqui o tamanho no gráfico, isso aqui na realidade representa uma região menor. Foi como que fosse dado aqui um zoom, né? Uma ampliação dessa pequena região. Temos então aqui na vertical também uma região pequena sendo representada, vai de 1,00000 até 1,00020. Esse número aqui é bem menor do que esse, né? Muito bem. A partir desses gráficos, vamos avaliar cada opção. A letra A diz que o volume ocupado por certa massa de água diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100 a 0 graus Celsius. Note que de 100 a 0 nós temos aqui uma variação de volume específico para menor, porque em 100 graus Celsius o volume associado é acima de 1,04 e em 0 graus Celsius é aproximadamente de 1. Desse modo, vamos pegar o intervalo de 95 a 0 graus Celsius. Por que 95? Note que o 95 é mais ou menos por aqui, né? Temos 80, 90, 100 graus Celsius. Entre o 90 e o 100, o 95. E é mais ou menos 95 que é a abscissa desse ponto aqui, que tem como ordenada o 1,04. Desse modo, poderíamos fazer a conta aqui com alguma segurança, será uma aproximação, obviamente, mas poderemos dizer que o valor final, que é aproximadamente 1 em 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius, o valor final. Então, o valor final de volume específico é o valor associado ao valor final de temperatura. Portanto, 1 centímetro cúbico por grama menos, agora, o valor inicial, que é o associado ao valor inicial aqui na nossa variação. O valor associado a 95 graus Celsius é 1,04 centímetros por grama. Isso dividido por 1,04, que é o valor inicial. Aí teremos, então, a variação percentual. Note que ela é negativa, uma vez que houve uma contração, né? Podemos dizer, então, que houve uma diminuição de aproximadamente 3,8%. Por quê? Diminuição porque deu menos aqui, né? De 3,8%, porque esse número ainda não está na forma percentual. Para colocá-lo, basta andar com a vírgula 2 casas para a direita, que isso significa uma multiplicação por 100, e esse símbolo aqui é a divisão por 100, que manterá o número na mesma quantidade, só com uma face diferente. Então, o 0,038 é a mesma quantidade que 3,8%, só que expresso com outra cara, né? Então, expresso percentualmente, 3,8% é maior do que 3%. Logo, ele diminuiu em mais de 3% e não em menos. Note que ainda nem estamos no intervalo exatamente pedido, que é de 100 a 0. Se fizermos esse intervalo de 100 a 0, a diminuição será de mais de 3,8%. Por quê? Irá ainda acima de 1,04, então será ainda um número maior colocado aqui.
Então, como deveria ser ainda um número maior, a diminuição é, na realidade, de mais de 3,8% e não de menos de 3%. Está errada a letra A e, por isso, será descartada. A letra B diz que o volume ocupado por certa massa de água aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius. Está, então, falando desse intervalo aqui. E, antes de começarmos o mesmo cálculo que já fizemos na letra A, né? É esse tipo de cálculo que faremos até a letra E. Antes de começarmos aqui para a letra B, vamos marcar uma divisão nesse intervalo indicado. De 4 a 0 graus Celsius, nós temos associado o intervalo aqui na vertical, que vai de 1 até um valor intermediário, aqui a 1,00010 e 1,00020. Como estamos calculando aproximadamente, né, para fazer as nossas decisões aqui, vamos dizer que aqui é 1,00015, que é justamente o meio caminho entre esses dois números. Mas antes, vamos marcar aqui, dividindo em 4 partes, essa distância, 4 partes iguais, obviamente. Teremos, então, a diferença entre o valor final, não foi de 4 a 0, então 0 é o valor final. Em 0 graus Celsius, como valor final, teremos associado aqui um volume específico de 1,00015, menos o valor inicial, que é o valor associado aqui a 4 graus Celsius, que bate aqui em 1,000025. Isso dividido por este número para o cálculo da variação percentual. Como este número aqui é aproximadamente o número 1, a divisão funciona como que estivéssemos dividindo praticamente por 1. Né? Então, o resultado dessa divisão é a própria diferença entre os numeradores, uma vez que o denominador é praticamente 1. Temos, então, uma diferença positiva, o que implica numa expansão, né, num aumento de volume, e a diferença entre esses dois números é esse valor, que ainda não está na forma percentual. Para colocar, como já observamos, temos que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então temos o número 0,0125%. Aumento porque aqui deu positivo. Então esse aumento de aproximadamente 0,0125% é um aumento que não condiz com o que está sendo dito na letra B. Note que ele diz que o volume ocupado por certa massa de água aumenta em mais de 0,4%. Ora, esse número é claramente menor do que esse, de modo que a letra B está errada e deve ser descartada. A letra C diz que o volume ocupado por certa massa de água diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. De 0 a 4, então, faremos a conta ao contrário da que fizemos aqui. Teremos, então, os mesmos números, né? Só que antes fizemos esse menos esse. Agora faremos assim, dividido sempre pelo valor inicial, para obter a variação percentual, que no caso aqui foi negativa, e para colocar esse número na forma percentual, andamos com a vírgula 2 casas para a direita. Isso nos dá uma diminuição, uma vez que temos um menos aqui, de 0,0125%. Note que ele fala que diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. De fato, se compararmos esse número com esse, temos aqui 0, 0, aqui 0, aqui 0, e aqui um 4, e aqui o número 1. Desse modo, esse número é de fato maior do que esse aqui. Então, diminui em menos de 0,04% ao se resfriar de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. A opção correta é a letra C. Vamos ainda discutir a letra D e a letra E. Temos então na letra D a informação de que o volume ocupado por certa massa de água aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4 graus Celsius a 9 graus Celsius. Note que de 4 até 9 nós vamos ter nesse intervalo os valores em 9 graus Celsius, temos aqui claramente 1,00020. Está aqui, será o valor final. E em 4 graus Celsius, nós já vimos, o valor é 1,000025. Desse modo, essa diferença dividido por 1,000025 dá esse número positivo, portanto, falamos em um aumento de, andamos com a vírgula 2 casas para a direita, 0,0175%. Note que ele fala
que aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4 a 9. Vemos que não é verdade. Desse modo, descartada a letra D. Finalmente, a letra E diz que o volume ocupado por certa massa de água aumenta em menos de 3% ao se aquecer de 0 a 100. Ao se aquecer, então, de 0 a 100, a nossa conta será a mesma que a da letra A e temos só que inverter. Volume específico final passando a ser o inicial e o inicial passando a ser final. Fazendo essa divisão, temos 0,04, o que corresponde a 4%. Isso de 0 a 95. De 0 a 100 seria um aumento de mais de 4%. E ele informa na letra E que é um aumento de menos de 3%. Desse modo, a letra E também está errada e nossa discussão credencia a letra C como correta. Encerrada a questão.